Pois é, senador, seguindo nessa linha de leitura de alma do Senado que o senhor está fazendo, uma provocação. Nós frequentemente falamos com os senadores, inclusive falamos nos Pingos nos Is, sobre essa questão. Não que nós estamos sendo proponentes de nenhuma ação no Senado, nem temos essa autoridade. Mas diante de certos atos, no mínimo controversos, do STF, nós perguntamos: o Senado é o revisor? E não o carimbador. Hein? E não o carimbador, né? Sim, é o revisor. Que instância que pode colocar em avaliação um ato eventualmente incorreto, exorbitante ou o que seja? É o Senado. Então, falar de impeachment de ministro do STF não é você pedir o impeachment do ministro do STF. Você pode colocar o processo em avaliação, como se fosse uma CPI. Sim. É um inquérito, é uma averiguação, vai levar ou não ao impeachment. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: nós conversando com senadores, inclusive aqueles que são críticos ferrenhos, a impressão que eu tenho é que eles imediatamente se transformam em autores de prognóstico. Nós perguntamos assim, mas qual seria o caminho para essa crítica, para essa revisão, etc. e tal? E rapidamente, não sei se está incorreta a minha impressão, rapidamente o que a gente ouve é o seguinte: não passa. Olha, eu estou falando isso porque eu já ouvi de alguns senadores. Isso antes do abaixo-assinado, né? Por isso que eu estou fazendo a pergunta, porque exatamente, essa iniciativa é diferente de todas as outras, né? E por isso essa provocação. Porque, e eu comentando eventualmente, eu digo, mas espera aí, mas nós não estamos pedindo uma profecia, nós não estamos pedindo um prognóstico, né? Nós não estamos querendo saber o que o senhor acha que vai acontecer. Nós estamos, na verdade, falando da sua atribuição, que é, você acha que você vai falar sozinho sobre isso? Fale sozinho sobre isso. Sim. Que é, de alguma forma, o que lhe orientou. Então a pergunta é essa: esta alma do Senado, que o senhor já conhece em parte, de alguns críticos que em público fazem até a crítica, mas dizem não tem jeito, não passa, não há caminho para isso. Como é que o senhor acha que isso vai acontecer a partir deste evento de hoje? E eu queria acrescentar a sua pergunta. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é político. Será que é por isso que o político também age dessa maneira, né? Bom, são duas colocações importantes. O grosso da pergunta do Fiuza me faz recordar aqui o que pensa um Lazier, um Álvaro Martins, um Alessandro Vieira, um Girão, uma Leila do vôlei, que são, não Álvaro, mas os demais novos, né, que são da nova geração, que lá chegou com uma expectativa da população que fosse fazer alguma coisa. Então, a gente ouve isso, não sei se você vai me dizer quais são os senadores que deram entrevista, dos senadores mais antigos. Você não ouve isso dos novatos. Um novato desse perfil que eu te falei aqui, tem outros também, os novatos não vão dizer para você não passa. Nesse caso do Alexandre de Moraes especificamente, especialmente por causa da reação popular, certo? O não passa é quando tem alguma coisa contra o Gilmar Mendes. Aí antecipadamente se diz não passa. Porque nós tivemos aqui, antes de começar o programa, mais uma aula de um grande jornalista, não precisa falar quem é, né? Ele contou para nós algo aqui que eu não vou esquecer nunca mais, que é verdade. O Gilmar Mendes, parece que ele tem vários colegas ali, literalmente. É isso aí. Né? Tipo assim, olha, não vai passar por quê, gente? Porque o Gilmar Mendes não deixa. Ele vai atrás de cada senador, e ele vai mesmo, chama para jantar, vai na casa e tal, e diz na cara dele: olha, tem aqui 13 investigações paradas lá. Você quer seguir esse pedido de impeachment? Então eu vou recomeçar. Então o jogo é assim, é pesado com o Gilmar Mendes. Perfeito? Ocorre que o Alexandre de Moraes não tem, vamos falar a verdade, essas qualidades, entre aspas, essas qualidades sórdidas, calhordas, de um Gilmar Mendes. Né? Embora para mim o caráter seja igual. Mas ele não tem esse poder.
Ele não tem. Outra coisa, o Gilmar Mendes, no começo, quando ele viu que o Senado partiu para cima dele, ele covardemente foi para cima do presidente Bolsonaro para usar algo que estava começando e que até hoje não tem ainda nenhuma prova cabal, mas é uma denúncia que envolve filho. E tudo que envolve um filho ser um filho, você entra em desespero. Filho é filho. Né? Por isso que eu brinquei com o Augusto quando ele perguntou para mim se eu fosse presidente da República, se eu ficaria... Qual é que você faria em relação aos filhos? A resposta, por favor, repita a resposta. Eu brinquei com o Augusto, eu falei, você me deu uma chance. Se eu for presidente da República, eu peço para os meus filhos trabalharem em Dubai, ficarem lá o ano inteiro, só virem aqui na noite de Natal e voltarem no outro dia. Porque é duro ter filho. E o Gilmar Mendes, covarde, no começo, usou isso com o presidente. O presidente ficou numa situação. Isso não ocorre com o Alexandre de Moraes. O que ele vai fazer com o presidente? Entendeu? Então, essa é a diferença de não falar hoje. Não passa. Eu acredito que pode passar. E o Alexandre de Moraes não é afilhado do Gilmar Mendes? Esse afilhado aí, entre aspas? Não, o Gilmar Mendes não é. Inclusive, tiveram uma discussão agora, né? No julgamento da prisão do Daniel Silveira, que culminou em domiciliar. Eles chegaram até a uma discussão tipo aquela do Barroso. Ele não pertence à bancada. Isso, né? a bancada, entendeu? Então, por isso que há um otimismo e, sinceramente, depois dessa reação popular, que eu não esperava que fosse ser desse tamanho, a gente tem que acreditar.